Olá, gente! Vamos falar de poesia? Vamos sim, tá? Vamos falar de poesia. Na última aula eu pedi para que vocês fizessem uma atividade do livro e agora a gente vai discutir essa atividade, tá? Eu vou corrigir essa atividade com vocês. Então peguem o livro de vocês na página 14, é aquela página sobre poesia. Lembrem-se que a última videoaula foi sobre poesia. Na plataforma do Ionica também vai ter umas atividades sobre poesia, vou colocar lá, tá bom? E agora nós vamos corrigir a nossa atividade. Vamos lá? Olha só. Na página 19, não, gente, desculpem, 14. 14, não sei por que errei, tá? É a atividade daquele poema das formigas, do Olavo Bilac, módulo 2, certo? Olha só, a interpretação oral vocês já sabem, é pra gente falar, é pra gente conversar, tá? O que você achou do poema lido? Que sensações e sentimentos ele provocou em você? Eu lembro que eu perguntei isso para vocês na outra videoaula, tá? Eu perguntei a vocês o que vocês tinham sentido, né? Vocês gostaram do poema? Acharam ele divertido? Ou acharam ele reflexivo, tá? Respondam aí para si mesmos o que vocês acharam do poema, tá bom? As hipóteses que você levantou antes de ler o poema foram confirmadas após a leitura? Comente. Então, antes de ler aquele poema das formigas, o poema fala das formigas que vão trabalhando. Se for necessário, a gente volta a ler, tá? Que estão trabalhando, né? E a cigarra não tá, a cigarra só tá cantando. Quando você leu só o título antes, quando a gente leu o texto e a gente só tinha visto o título, vocês esperavam que o poema fosse falar desse tema, de que as formigas trabalham e as cigarras não? Ou vocês achavam que o poema ia falar sobre algo, nada a ver disso, ia falar sobre característica das formigas, talvez, tá? Não sei. Então, o que vocês esperavam do texto? Realmente estava no texto? Sim ou não? Vocês vão dizer isso. Ah, professora, mas eu não esperava nada do texto. Então você responde, eu não esperava nada, tá? A que fábula esse poema faz referência, gente? Na página 12 e 13, tá? O poema tá na página 12, na página 13 e a atividade na página 14. Se vocês prestarem atenção e puxarem na memória qual é a fábula, né? Ó, o poema fala das formigas que trabalham e da cigarra que canta. E que quando chegar o inverno, as formigas vão ter o que comer, né? E que o trabalho, ó, até o poema termina assim. O trabalho e a economia são as bases da riqueza, né? Qual é a fábula que o poema faz referência? É aquela fábula, o quê? Das formigas e da cigarra, né? Que as cigarras ficavam só cantando e as formigas trabalhando. E as cigarras achando que as formigas, olha, elas estão trabalhando, olha que meninas bestas, né? Quando, na verdade, as formigas eram prevenidas para a estação fria, que elas não poderiam ter alimentos, tá? Agora a gente vai para a interpretação escrita, né? A gente tá aqui corrigindo, debatendo essa atividade, tá bom? Responda as questões a seguir sobre os personagens do poema. Quais são os personagens desse poema, gente? As formigas, né? As formigas. E quem mais? As cigarras, né? Inclusive, deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na estrofe 6... Inclusive, é na estrofe 6 que as cigarras são citadas, né? Que enquanto as formigas estão trabalhando, as cigarras negligentes estão cantando, tá? Ah, professora, não lembro o que é estrofe. Lembrem-se que na aula passada eu falei o que era estrofe, o que era verso e o que era rima. E a gente vai precisar desses conhecimentos para essa atividade. A estrofe, o que é? É cada bloquinho de versos. E o que é verso? É a linha do poema. Então, vamos lá. Cada linha do poema é um verso. E os agrupamentos de versos são as estrofes, certo? A gente vai precisar dessa informação, mas qualquer coisa a gente volta ao texto. Então, quais são os personagens desse poema, né? As formigas e as cigarras. Facílimo.
Coloquei até numa letra maior. Eu não sei se vocês assistem no celular, ou no computador, ou até mesmo na Smart TV. Mas coloquei uma letra bem maior, assim, pra vocês, assim, verem bem tchan, pra não errar, tá bom? Como as formigas são descritas na primeira estrofe do poema. Vamos reler a primeira estrofe, vou ler com vocês, tá? Eu tô olhando pro lado porque o meu livro tá aqui do lado, tá? Vocês, ó, na página 13, 12, que tá a primeira estrofe do texto. A primeira estrofe diz assim: cautelosos e prudentes, o caminho atravessando, as formigas diligentes vão andando, vão andando. Inclusive no vocabulário diz que diligente é o quê? Diligente é zeloso, cuidadoso. Então, ó, as formigas, elas são o quê? Elas são, ó, como as formigas são descritas na primeira estrofe, né? Elas são o quê? Elas são cautelosas, elas são prudentes e elas são diligentes. É isso que a primeira estrofe diz, tá bom? Que elas são cautelosas, que elas são prudentes e que elas são diligentes. Perguntou só na primeira estrofe, certo? Só na primeira estrofe. Vamos para a próxima, vamos? Vamos para a letra C? Ó, além de apresentarem essas características, é possível afirmar, pela leitura do poema, que as formigas são preguiçosas, trabalhadoras ou fracas. O que as formigas são? Se elas, a gente entender o quê? Eu espero que vocês tenham entendido o poema. Elas estão lá, pegando comida, guardando, armazenando, então elas não podem ser preguiçosas. Elas também não podem ser fracas. Por quê? Porque elas pegam comida todo dia, ó, vão levando a comida. Elas são o quê? Elas são trabalhadoras, todo dia lá trabalhando, juntando comida. Então, ó, vocês vão e marcam X lá em trabalhadoras, certo? Vamos para a letra D. Como as cigarras são descritas no poema? Por que elas são descritas dessa forma? Olha só. Como as cigarras, tá? Agora são as cigarras. Como é que elas são descritas? Me digam como elas são descritas. Ó, o que é que a gente sabe dessas cigarras? Não é isso? Lá na estrofe, vou dizer qual é a estrofe que vocês vão achar. A gente vai reler essa estrofe, tá bom? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta estrofe. Lá na sexta estrofe diz assim, vou reler com vocês, acompanhem. Vede. Enquanto negligentes estão as cigarras cantando, vão as formigas prudentes trabalhando e armazenando. As cigarras, como é que elas são descritas? Elas são descritas como negligentes. E o que é negligente? É quem não tem cuidado, tá? E por que elas são descritas dessa maneira? Ó, as cigarras são descritas como negligentes, pois enquanto as formigas trabalham e armazenam comida, elas cantam. É por causa disso, tá? As formigas são descritas como negligentes. Por quê? Porque enquanto as formigas estavam lá trabalhando, elas estavam só cantando, ó. E se vocês olharem na ilustração, elas estão deitadas, conversando. As cigarras não estavam nem aí para a vida, tá? Perceberam? Vamos pro 2, tá? Anotaram? Se vocês precisarem, vocês dão pausa no vídeo, anotam e a gente prossegue. Lembrando que eu estou fazendo a atividade bem devagarzinho, rapidinho não, né? Bem devagarzinho, explicando, voltando ao texto para vocês entenderem tudo, ok? Lembrando que, tá? Quando esse vídeo sair, eu vou colocar lá no Ionica, num fórum. E lá no fórum, eu já fiz isso, acho que na outra aula já. E lá no fórum tem um campo onde vocês podem comentar. E aí vocês podem colocar as dúvidas de vocês. Alguns já colocaram, tá bom? Ó, número 2. Vamos fazer o número 2? Releia a segunda estrofe do poema. Vamos reler? Segunda estrofe, ó. Marcham em filas cerradas, marcham em filas cerradas, não se separam, espiam de um lado e de outro assustadas, e das pedras se desviam. Estão vendo? Ó, qual é a organização seguida pelas formigas? Como é que elas se organizam? Em filas, né?
Elas são o quê? Organizadas, não é isso? Elas ficam olhando, vigiando para ver se não tem perigo. Ó, elas se organizam em fileiras, né? Elas se organizam em fileiras, não é isso? E elas têm cuidado, tá bom? Vocês podem colocar isso também. Elas têm cuidado com os perigos. Então, elas estão sempre vigiando para ver se vem alguém, tá? Mas elas se organizam em fileiras. Por que as formigas devem manter a formação descrita no poema? Ó, qual é a formação descrita no poema? Em fileiras. Por que elas têm que fazer isso? Para que elas possam, o quê? Se desviar das pedras, não é isso, gente? Ó, porque elas são frágeis, pequenas e andam por todos os lugares, sendo um alvo fácil. Então, se elas andassem sozinhas, ia ser muito fácil chegar uma pedra e cair nelas. Ia ser muito fácil um animal vir comê-las. Mas andando todas juntas, elas não se perdem e elas são mais fortes juntas, tá? Então, ó, por que as formigas devem manter a formação descrita no poema? Porque elas são frágeis, elas são pequenas, elas andam por todos os lugares, sendo um alvo fácil. Quando você tá sozinho, você é um alvo fácil. Quando você tá em companhia, você não é um alvo tão fácil assim, né? É por causa disso. Tá? Então, professora, eu preciso colocar dessa maneira? Pode ser dessa maneira, mas se você conseguiu colocar, se a sua ideia foi de que elas andam juntas para evitar o perigo, para evitar ataques, tá? Pode ser também, tá certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos para a número 3 já, né? Segundo o poema, para que as formigas trabalham tão disciplinadas? Para quê? Por que elas têm toda essa disciplina de todo dia pegar comida, guardar comida em fila? Por quê? Para que elas faziam isso? Elas o quê? Ó, para armazenar comida no inverno. Então elas faziam tudo isso, ó, vamos lá todo dia pegar as comidas, guardar as comidas, para quê? Para no inverno elas terem comida para comer, para armazenar comida para o inverno, né? Elas estavam trabalhando no verão para descansarem no inverno e terem comida, tá? Número 4. Deixa eu virar o livro aqui, né? O ser que fala em um poema é conhecido como eu lírico ou eu poético. E não deve ser confundido com o autor do texto. Gente, é o seguinte, vamos aprender um pouquinho sobre eu lírico, tá? O eu lírico é a voz do poema, certo? Como assim é a voz do poema? É o autor? Não necessariamente. Eu vou dar um exemplo. Existem algumas músicas, tá? Que são cantadas por mulheres. Na MPB, por exemplo, tá? Que são cantadas por mulheres. Mas a música ela é toda escrita no masculino. Professora, mas se foi uma mulher que fez, não deveria ser no feminino? Por que isso acontece? Porque a autora, a compositora da música é uma mulher, mas o eu lírico é masculino. Ou seja, quando ela fez aquela música, ela se colocou talvez no lugar de um homem, tá? Para poder cantar sobre as sensações de um homem, como um homem se sentiria naquela situação. O que eu quero que vocês entendam é, quem escreveu o poema não necessariamente está falando dos seus sentimentos pessoais, tá? Não necessariamente está falando de si. Por isso que a gente diz que a voz do poema é o eu lírico, tá? E aí, as emoções que estão no poema não estão necessariamente expressando as emoções do autor, mas do eu lírico. Por exemplo, eu posso fazer uma música, eu posso fazer um poema, né, sobre traição, não sei, tá, é um exemplo, sobre traição. Isso quer dizer que eu fui traída? Não, tá? É o eu lírico que está cantando sobre traição, tá certo? É o eu lírico, tá? Então, assim, o ser que fala em um poema é conhecido como eu lírico, tá bom? E não deve ser confundido com o autor do texto. Vou dar um exemplo. Vários cantores sertanejos fazem música sobre traição. Só que muitos desses que fazem música sobre traição, por exemplo,
nunca foram traídos, nem traíram, tá? Ou nem são casados, tá? Mas ele imagina como seria a situação e faz uma música sobre aquilo. Ele tá cantando, ele é o compositor, mas o eu lírico, que é a voz da poesia da música, não é ele, tá? Releia a 8ª estrofe do poema e responda as questões a seguir. A quem o eu lírico se refere no verso recordai-vos todo o dia? Vamos lá ler, tá? A 8ª estrofe. Vou voltar aqui, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A 8 é a última. Recordai-vos todo dia das lições da natureza. O trabalho e a economia são as bases da riqueza. Então, o eu lírico, ele tá dizendo assim, recordai-vos. Quem? Quem vai recordar? Todo dia. Né? Quem? Quando ele diz assim, ó, recordai-vos. Né? Ó, quem vai recordar é quem? Ó, vou colocar aqui, mas eu espero que vocês tenham entendido que quando ele fala assim, recordai-vos, ele tá falando com quem? Com quem tá lendo. Com quem tá ouvindo o poema. Ele diz assim, ó, se recordem vocês, tá? É porque a gente não tem o costume de usar o vós, porque o vós, ele é um pronome muito erudito, né? É tanto que ele é um pronome muito erudito, ele é um pronome usado na linguagem rebuscada, né? Tanto que a gente vê muito na Bíblia, inclusive, né? É um pronome que denota a formalidade da língua, né? O pessoal antigo, que falava aquele português bem formal, usa muito voz, tá? Mas quando ele diz assim, ó, recordai-vos todo dia, recordem vocês se recordem disso. Ou seja, os leitores do texto, ou a pessoa que está escutando o texto, se ele estiver sendo lido. Então, a quem o eu lírico se refere no verso, recordai-vos todo dia. Aos leitores do texto, ele diz assim, ó, recordai-vos, vocês se recordem disso, tá? Só que ele tá falando isso de uma maneira muito formal, tá bom? Qual é o objetivo dessa estrofe? Assinale a alternativa correta. Apresentar ao leitor uma lição, uma moral, com base no poema, ou apresentar ao leitor o desfecho da história do poema. Esse final, quando ele diz assim, ó, a riqueza, eu vou até ler de novo, para vocês lembrarem, né? Ó, ele diz assim, recordai-vos todo dia das lições da natureza. Ó, gente, segundo o texto, ele quer mostrar o quê? Uma lição, tá? Ele quer mostrar, segundo o texto, uma lição, tá? Que o quê? Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Ele diz assim, ó, vou ler de novo, hein? Ó, o trabalho e a economia são as bases da riqueza, né? Ou seja, se você trabalhar e economizar, você sempre vai ser rico, você sempre vai ter tudo que você precisa. É isso que ele tá dizendo. Vamos para o próximo, vamos corrigir? Vamos, gente, 5, número 5. Nossa atividade é até o número 7. Pequena a nossa atividade, não é isso? Muito pequena, tá? Nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho sobre figuras de linguagem, mas a gente também vai falar sobre verbos, tá certo? A gente vai fazer aquela revisão de verbo corrigindo atividades. Tudo bem? Pra gente relembrar. Vou até passar mais uma atividade de verbos, tá? Lá na Iônica pra vocês, tá certo? Vamos lá, olha só. Número 5, né? Leia as informações a seguir e depois responda as questões. Um poema é organizado em blocos, chamados estrofes. As estrofes, por sua vez, são organizadas em linhas chamadas versos. Isso vocês já sabem. Lembram-se daquele esquema que eu fiz coloridinho na outra aula? Qualquer coisa eu posto pra vocês lá na Iônica, pra vocês salvarem no celular de vocês, tá? O poema estudado está organizado em quantas estrofes? Vamos contar, gente? Em quantas estrofes ele está organizado? Vocês já contaram, né? Que eu sei. Mas aí eu vou contar. Eu também já sei quantas são, mas eu vou contar com vocês, tá? Ó, a primeira que começa com cautelosas. A segunda começa com marcha. A terceira começa com entre. A quarta começa com esta. A quinta começa com carrega. A sexta começa com vede. A sétima começa com também. E a oitava começa com recordai-vos. Então, nós temos 8 estrofes.
Como é possível descobrir isso? Ó, após cada bloco de texto há um espaço em branco, indicando que terminou uma estrofe e que começará outra, tá? Vocês podem dizer simplesmente contando os blocos, contando as estrofes, tá? Vocês podem dizer simplesmente isso. Como foi possível descobrir isso? Contando os blocos que estão separados. Também, tá? Mesmo que vocês tenham colocado contas palavras, se a ideia foi essa, ok. Cada estrofe apresenta um número de versos. Quantos versos em cada estrofe? 4 versos, né? Eu já coloquei aqui, mas é só a gente contar linha por linha. 4. Tá? E vocês vão ver que todas as estrofes têm 4 versos, elas estão iguais. É obrigatório isso num poema? Não, tem poema, por exemplo, um soneto. Um soneto tem 4 estrofes. 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Um soneto, tá? Então, existem vários tipos de poesia. E alguns têm todas as estrofes iguais e outros têm estrofes com números de versos diferentes, ok? É possível observar um padrão na composição desse poema? Sim, tá? É possível sim. Pois todas as estrofes possuem o mesmo número de versos, tem um padrão, tá? Tá tudo igualzinho. Difícil, né? Era pra eu ter passado mais tarefa pra vocês no livro. Essa tarefa tá muito difícil. Não tá difícil, né, gente? Vamos lá. Releia a primeira estrofe do poema. Cautelosas e prudentes, o caminho atravessando, as formigas dirigentes vão andando, vão andando. Quais palavras dessa estrofe rimam entre si? Ou seja, apresentam sons semelhantes. Eu coloquei lá no outro vídeo da aula, eu deixei pintadinho o esquema. Pintadinho, assim, bem bonitinho. Então, eu acho que vocês lembram-se, né? E também não é tão difícil perceber. Gente, quando é que acontece a rima? Eu falei no outro vídeo. A rima acontece quando esse finalzinho é igualzinho. Ó, cautelosos e prudentes, o caminho atravessando, as formigas diligentes vão andando, vão andando. Cautelosas e prudentes, que é o verso 1, rima com quem? Com formigas diligentes, que é o verso 3, não é isso? O caminho atravessando, que é o segundo verso, rima com vão andando, vão andando. Na letra A, pergunta quais as palavras da estrofe que rimam entre si. Então, prudentes e diligentes rimam, não é isso? Atravessando e andando também rimam, não é isso? Então, vamos colocar aqui, ó. Prudentes e diligentes, esqueci o S, eu acho que foi na hora que eu digitei, tá? Prudentes e diligentes, boto o S. Atravessando e andando é a outra rima, ok? Em quais versos essas palavras se localizam? Gente, prudentes e diligentes, verso 1 e verso 3. Atravessando e andando, verso 2 e verso 4. Primeiro e terceiro, segundo e quarto, né? O primeiro e o terceiro rimam, o segundo e quarto rimam. Não é tão difícil. Espero que vocês tenham conseguido perceber. Até porque eu já tinha mostrado isso, né, gente? Ó, eita, já ficou a resposta. Mas eu vou explicar, tá? Já veio a resposta aqui, foi sem querer. Volte ao poema nas páginas 2 e 13 e verifique a presença de rimas nas demais estrofes. Em seguida, explique o que você observou. Gente, se a gente for olhar, as rimas são sempre iguais. É sempre no primeiro e no terceiro, tá? E sempre no segundo e o quarto. Vamos ver? Vamos pegar a estrofe 2. Marcham em filas cerradas, não se separam, espiam. De um lado e de outro assustadas, e das pedras se desviam. O primeiro também rima com o terceiro. E o segundo também rima com o quarto. Né? Se a gente for para a terceira estrofe, na página 12, tá? Se a gente for para a terceira estrofe, vocês vão ver. Entre os caulhaus se abrindo, caminho estreito e seguro, aqui ladeiras subindo, acolá galgando o muro. Então, vocês também vão ver que o primeiro também rima com o terceiro e o segundo também rima com o quarto. Então, o padrão das rimas continua igual. O primeiro rima com o terceiro e o segundo rima com o quarto, tá? Os pares de rimas continuam iguais, tá bom?
Responda as questões a seguir acerca do poema lido. Quem é o autor do texto, gente? Olavo Bilac. Eu falei dele na outra aula, um dos mais importantes escritores brasileiros. Em que material o poema foi publicado? Foi publicado lá no livro Poesias Infantis. Tem na página 13, tá? A quem é destinada a leitura desse poema? Para qualquer pessoa, principalmente o público infantil, tá? Principalmente o público infantil, tá certo? Essa foi a nossa atividade. Eu espero que vocês tenham acertado tudinho, tá? Como eu disse pra vocês, nas próximas aulas a gente vai estudar verbo, a gente vai fazer um revisaço de verbo. Vai ser um vídeo longo, vou logo avisando, tá? Vai ser um vídeo bem mais longo, porque para falar de verbo a gente precisa de ter mais calma e mais tempo, tá? E figura de linguagem também a gente vai estudar depois, tá bom? Nas próximas também, tá certo? Gente, tem o número 8. E eu achando que... Mas, minha gente, olha, eu ia pular 8. Já ia me despedir de vocês. Olha só, faltou, ainda bem. Já imagino vocês dizendo, eita, faltou 8, né? Nós não podemos nos comunicar, mas eu tenho certeza que vocês protestaram aí. Releia 2 palavras empregadas na 6ª estrofe: negligentes e prudentes. Que relação de sentido há entre essas palavras? Gente, elas são antônimas, tá? As palavras antônimas, elas são o quê? Contrárias, opostas. Sinônimo, lembrem, eu falei isso pra vocês já, tá? Palavras sinônimas, eita, bati. Palavras sinônimas, tá? Elas têm significados parecidos. Por exemplo, bonito e belo são sinônimos. Por quê? Porque os significados são praticamente iguais, tá? Bonito e feio são antônimos. Por quê? Porque os significados são opostos, tá? São opostos, certo? Então, negligente e prudente são o quê? Opostos. Quem eram negligentes? As cigarras. Quem eram prudentes? As formigas. Elas são opostas. E por isso, a relação de sentido entre essas 2 palavras é que elas são antônimas. Ou seja, o sentido de uma palavra é o contrário da outra. Ok? Letra B. Por que elas são usadas nesse trecho do poema? Para mostrar diferenças entre as formigas e as cigarras, tá? Para mostrar como as formigas e as cigarras elas eram diferentes, né? Enquanto umas eram responsáveis, as outras não eram, né? Gente, olha só. A gente falou bastante sobre poesia, não é isso? Sobre organização. Eu mostrei para vocês alguns poemas visuais. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Vamos falar sobre verbos, como eu disse para vocês. Espero que todos vocês tenham feito bem a atividade, né? Que tenham conseguido acertar a maior parte das questões. Em caso de dúvidas, vocês mandem lá na Iônica, que aí a gente vai, né, se comunicando. Tenham uma boa semana, né? Espero que todos vocês estejam bem, com familiares bem. E é isso, tá? Na próxima aula, a gente continua os nossos estudos. Um beijo.